Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CMI Podcast. E nesse capítulo, nessa série especial, estamos entrevistando todos os vereadores, 19 vereadores eleitos. E hoje nós estamos aqui com o vereador Avelino Cruz, também conhecido como VV, que já está vindo agora para o seu terceiro mandato, não é isso, Avelino? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela acolhida. A gente está começando o terceiro mandato. Tivemos um mandato inteiro e mais o restante daquele de 2019, 2020. Então, com expectativas, né? A gente volta, é como se começasse do zero, a expectativa. A experiência a gente precisa manter. É isso aí. Nesse segundo mandato, o senhor teve uma experiência nova, ficou à frente, ainda está à frente da direção da Escola do Legislativo, que tem prestado um trabalho de excelência, tanto para os servidores como para os vereadores e até para pessoas da comunidade. A gente se sente muito honrado pela confiança, né? Porque a presidência da escola é indicada pelo presidente da casa. Então, ele percebeu, ele entendeu que eu tinha a condição necessária para poder assumir esse trabalho, porque não tem nada extra, não ganha nenhum centavo, não tem regalia nenhuma, é mais serviço, é o Mais desejo trabalho. de servir, né? E, graças a Deus, eu me compreendo dentro do ambiente da educação, apesar de eu não ser professor, já fui, né? De não ser professor, não exercer, dentro da área da educação eu vejo a riqueza que tem para se alcançar a comunidade. Quando se fala em educação e cidadania, fecha dentro do projeto. Então hoje de manhã até recebi uma ligação de um dos servidores da casa, já com uma experiência longa, me parabenizando pela ação da escola, né? Claro que não é uma ação exclusiva minha, tem eu como presidente, temos uma diretora, você, né, atualmente como coordenadora, e também a atuação do presidente da equipe toda da casa é essencial, né? A integração sempre trabalha com a gente, o RH, então parabenizando, e eu compartilho com todos, né? E ele dizia que é algo novo para ele dentro da casa, vendo o empenho da equipe para poder auxiliar na formação em company, né? Para as pessoas que estão vendo, talvez não saibam, em company é aqui dentro da casa mesmo, que tem as formações fora, saem mais caro, porque tem que pagar diária, pagar estadia, a viagem, e dessa forma a gente reduz o custo e amplia o público atendido. Então, me sinto muito honrado de estar participando desse processo, e o presidente me permitiu mais 2 anos à frente da escola. Avelino, na última eleição você teve quantos votos agora? Primeira 1.539, segunda 1.681 e agora a terceira 1.764. Continuar aumentando assim, tá bom, né? Graças a Deus, se mantiver essa linha aí, a gente fica satisfeito. E para mim, e por princípio, eu fico muito feliz e honrado, porque é sinal de que a minha comunidade quer que eu permaneça. Né? O dia que não conseguir, não é do meu costume, nunca foi um procedimento meu investir em campanha. A campanha pelo convencimento, né? Pelo trabalho, e aí, enquanto for dessa forma, eu permaneço servindo feliz aqui na Câmara. Você tem um papel muito atuante dentro da Igreja Católica, da renovação católica brasileira, né? Sim. Estamos aí em vias de perder um Papa, é um período delicado, ele está muito doente, a gente espera que ele se recupere. Como é que tem sido feito o trabalho do senhor junto à igreja? O senhor ainda consegue, tem tempo ainda de administrar a palavra? Tenho 30 anos dentro da renovação carismática, né? E na comunidade eu atuei em todas as frentes, porque por alguns anos eu fui missionário. Então o missionário, ele é tudo que precisa. O bispo já deu para a gente a nomeação, porque o leigo tem uma nomeação temporária, né? A gente chama de uma previsão. Então era ministro da palavra, ministro da Eucaristia, o que fosse preciso a gente fazia. E aqui, retornando para Ipatinga, continuo como ministro da palavra, né? Atuo em vários trabalhos, liturgia, o próprio grupo de oração e o que precisa na comunidade. Às vezes também eu arrisco na música, mas dá para a gente fazer sim. O tempo da gente, a gente tem que entender que o tempo é subordinado a nós, e não o inverso. O tempo é uma criatura de Deus, então ele nos concede dominá-lo também. Então o tempo fica apertado, mas é possível. Então eu continuo atuando na matriz lá no Barra Iguaçu e também na comunidade de São João 23, também no Barra Iguaçu.
e sobra tempo para um bocado de coisa, graças a Deus. E os desafios para esse ano? O que você está pensando essa próxima legislatura, nesse ano, esses próximos 4 anos? Os próximos 4 anos serão de desafio, porque nós temos uma situação brasileira apertada, né? A economia e outros pontos estão extremamente complicados, né? O governo está perdendo toda a apreciação do país, a gente está vendo pelas pesquisas e tudo mais, e isso reflete diretamente em nós. A gente vê a questão de taxação de aço. Para quem mora no Vale do Aço, isso é direto. Muito sério. A gente vê os efeitos, como, por exemplo, a enchente causou aqui e outras coisas mais. Então, nossos desafios são imensos, são enormes. Então, a gestão pública, num todo, não só em Câmara, mas também Prefeitura e as outras áreas de serviço público terão que dialogar. Se a gente não dialogar, a gente não vai ter força. O trabalho separado, isso já tem marcado a nossa região. Uma região que tem, somando o Vale do Aço, tem quase 1 milhão de habitantes, e a gente conseguiu 2 deputados apenas, um estadual e um federal. Então, isso tudo reflete para as dificuldades para a nossa região. Você chega na região de Valadares, tem 4 deputados. Então, é muito mais fácil o diálogo, o recurso. Nos últimos levantamentos que fizemos, nós perdemos mais de 1 bilhão em investimentos no Vale do Aço, em comparação com a região de Governador Valadares. Então, são desafios de vencer essas etapas de diálogo, de compreensão, de construção, e isso passa pelas câmaras. E Ipatinga tem a maior câmara da região, então nós temos uma responsabilidade extra. E você acompanha isso. Quando é referência no CAC, é referência em uma série de outras coisas, na própria Escola Legislativa e outros serviços. Então, a gente tem que estar aberto para isso. E entender a nossa vocação. Nós somos a única região metropolitana de Minas, além da região de Belo Horizonte. E parece que a gente não assumiu essa responsabilidade, a honra e a responsabilidade. Né? Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso e todas as cidades da redondeza que formam a região metropolitana precisam entender a vocação que tem de uma liderança, que ser líder não é ser o melhor nem ser o mais belo. É aquele que tem mais condições de auxiliar o outro. Então, quando a gente começar a dialogar isso, a gente vai começar a avançar. Nós temos uma turminha boa aí, que foi eleita, que foi reeleita, então eu vejo com muitos bons olhos o que vem pela frente. Trabalho em comunhão, né? E não uma disputa, mas uma parceria. A diferença sempre existirá e a gente tem que agradecer, porque a democracia é feita pela diferença e não pela igualdade, pela diferença mesmo, pelo respeito, e a gente compreendeu que é bom para se trabalhar junto. Então, eu vejo isso plenamente importante para a gente e estou nessa expectativa de poder trabalhar. Até agora, desde a eleição, não consegui folgar. Não tirou férias? Não. Esse ano é um ano, foi diferente, né? Vocês mudaram o regimento interno, o primeiro ano da nova legislatura não tem folga. Aí, assim, a gente consegue dentro desse espaço, a gente combina dentro da Câmara para poder passar uns dias fora, quem pôde ir para a praia, essas coisas. Eu fui fazer um passeio para Belo Horizonte com a família e ainda tive que cumprir 2 agendas, uma na Câmara e outra na Assembleia. Né? Então, a gente descansa, mas não descansa. Mas eu brinco, hoje quando eu estava vindo, meu carro estragou, estava vindo de Uber, o rapaz falou assim, que honra carregar o vereador. Eu falei, obrigado, né? Mas quem está aqui é um servidor, você que paga meu salário. E eu espero poder manter assim, sempre com esse respeito mútuo. Muita humildade, né? Graças a Deus. Vereador, não tem como falar no senhor e não pensar em 2 linhas de trabalho. Primeira, em relação aos autistas, eu queria que o senhor me falasse desse panorama mais rapidinho, como é que está essa situação no município, né? Temos um núcleo aí para começar a funcionar. E a segunda é uma linha muito sua, que é de defesa da vida, né? Que é um trabalho que o senhor tem feito, tem apresentado leis, né? E a gente mantém, né, os nossos princípios de mandato. Esses 2 são os principais norteadores, né? A deficiência, que a gente tem enfatizado, o autismo, e a defesa da vida, que envolve também a questão da defesa da família, porque é o núcleo de uma sociedade saudável, uma família saudável. Então, a nossa bandeira pelo autismo e pela pessoa com deficiência continua com a mesma intensidade. Ontem nós tivemos reunião importante com a Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde. Além dos serviços que já são prestados, nós estamos tentando resgatar uma bandeira
dentro dessa área que eu levantei em 2019, revendo os nossos arquivos, revi o vídeo, e nós vamos tentar consolidar uma proposta de um centro de referência municipal. Era o que eu pretendia quando eu cheguei na Câmara e não consegui, várias circunstâncias afetaram, mas se nós tivermos um centro de referência na saúde mental, aqui na nossa região, não atende só Ipatinga. Vale do Aço e partes das cidades vizinhas de outros vales também poderão entrar com a gente num consórcio. Só que na época eu não fui ouvido, e eu sou paciente. Na hora certa que precisou, eu falei, está aqui a proposta, foi acolhida. Então nós temos uma frente com uma estrutura que era até da deputada Rosângela Reis, ela disponibilizou, está sendo criada uma estrutura para atender as pessoas com deficiência. O autismo vai ter uma ênfase também. Nós temos projetos esportivos também, que, por exemplo, o Handset é um que nós investimos com emenda por causa do acolhimento da pessoa com deficiência. E o Handset garantiu que Ipatinga foi a campeã estadual na categoria de altas habilidades, né, na parte de esporte, e representou e ganhou o campeonato estadual de handebol. Então, nós estamos indo bem, graças a Deus. Que legal. O Handset é um projeto de esporte só para deficientes? Não, ele é aberto para todos, gratuito. Tem várias empresas que ajudam a manter, poder público também através de emendas, mas Senibra, Vale, a Alzeminas já foi uma grande apoiadora também. Nesse momento não está, mas está mantendo o projeto lá no 7 de outubro com intensidade e acolhe pessoas com deficiência e sem deficiência, jovens, crianças, adultos. Inclusive tem uma categoria que estamos levando para as escolas, chamado Baby Hand. Nós teremos 2 projetos piloto. Então, é iniciativa nossa. O pessoal brinca, mas você não fala? Eu falo, dentro das possibilidades. Eu não sou um cara muito midiático, mas nossas redes estão aí, elas informam. Então, a defesa da pessoa com deficiência, do autista, e também a defesa da vida. Nós continuamos acompanhando, porque a gente sabe que é uma questão que mexe com vários setores da sociedade. E as pessoas precisam compreender quando toma decisão. Muitas vezes uma decisão influenciada por ideias, por massa, acaba levando para um sofrimento muito grande. Porque nossa luta pela vida esbarra, por exemplo, na questão do aborto. Então, mas é um direito que a mulher tem que escolher. A gente já sabe o sofrimento que a mulher passa, né? Eu sou um pai que a minha esposa teve um aborto espontâneo aos 3 meses de gestação. Gente, é um sofrimento sem limite, sabe? E as sequelas desse sofrimento, eu vejo como ela fala, como a gente fala, e nós ficamos de luto nesses dias que nosso bebê faleceu, mas agora quando aquilo é provocado, né, pela família, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para deixar claro aos pais, aos avós, aos maridos, aos namorados, às pessoas que convivem, gente, pelo amor de Deus, respeita a vida. Se você não quer ter a criança, pelo menos agradeça a Deus a oportunidade de gerar uma vida. Tantos estão na fila e não podem. Gera o filho, doa para que seja acolhido e amado. E a gente insiste nisso. O feto não tem culpa. Ele é vítima igual a mulher. Então, por que é que nós vamos penalizar aquele feto? Quem cometeu o ato é que deve ser penalizado. Quem abusou. E muitas vezes se esquece. Nós temos uma lei que foi aprovada assim, a toque de caixa, uma resolução do CONANDA, que garante o aborto a um feto até 9 meses. Gente, isso é absurdo. Quantos e quantos nasceram e nascem, estão aí na sociedade de 6 meses, de 7 meses, 8 meses, 9 meses, e aí um órgão que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente pega e toma uma decisão passando por cima de STF, por cima de Congresso, por cima de tudo, e colocou aquela resolução, e já aconteceu. Eu acompanho um caso aqui, que graças a Deus, nenhum hospital na região do Vale do Aço aceitou. Eles foram para uma outra região de Minas e lá assassinaram essa criança de 7 meses. A gente queria que os pais e os avós entendessem. Se eu não quero, se eu não posso, pelo menos complete a gestação e doe. Permite que aquela vida seja acolhida e amada por um outro lar. E se existe um culpado nisso, é quem realizou o abuso, o estupro, a violência, e que esse não seja de forma alguma liberado, que ele seja devidamente julgado e receba aquilo que a lei garante a uma pessoa que faz um ato
terrível como um abuso, um estupro e a violência contra a mulher. Vocês votaram muitos projetos nas últimas reuniões aqui, né? Graças a Deus foi bem intensa. Foram muitas reuniões, teve muito apoio às vítimas das enchentes, né, vereador? Exato, foram muitas ações, algumas nós não conseguimos concretizar, porque às vezes as propostas dos vereadores, elas são barradas por uma realidade de uma divisão de poder. Então tem projeto para as vítimas que nós não conseguimos aprovar, não é porque não queria, é porque existe uma estrutura. Então a iniciativa tinha que partir do executivo, né? A gente concorda plenamente que se desse desconto, isentasse e tal, mas isso não depende de nós, porque quem faz o orçamento municipal é o executivo. Então ele tem que saber onde corta e onde não corta. Então nós podemos sugerir, recomendar, indicar, mas quem vai realizar de fato é ali. Mas outras ações, todas que estavam ao nosso alcance, nós fizemos. Nós agradecemos muito a sociedade amorosa de Ipatinga, disponibilizando tempo, disponibilizando dinheiro, disponibilizando veículos, disponibilizando doações, alimentos, e onde a gente chegava, muita gente ajudando. Então, assim, tem muito que agradecer à população de Ipatinga. Muito rapidamente a gente conseguiu atender essas demandas. Ainda tem muita sujeira, muitas coisas naturalmente acontecem, mas o serviço, por ser muito... A estrutura que o governo federal mandou no primeiro momento, por exemplo, não pagou nem o combustível das máquinas, mas mesmo assim não parou. Então, a gente tem que compreender, reconhecer isso. Tem limites, existem-se limites, mas nós estamos superando. E é um trabalho conjunto, não é hora de brigar. Foi uma crise climática também que pegou todo mundo de surpresa, né? Fora de qualquer programação, né? 200 milímetros de água é muita água. E onde não teve a tromba d'água, chegou a 80 milímetros, também já é um absurdo, né? Então, é uma realidade que a gente vivencia e que a gente só supera juntos. Vereador, o senhor anda muito, né, em todos os bairros, embora tenha sua base no bairro Iguaçu. Como é que o senhor está analisando aí do município? O que é que tem para indicar aí nos próximos meses de melhoria? O trânsito está muito complicado, né? Muito. A questão de trânsito, eu também tenho a mesma noção de região metropolitana. Isso eu já falei com deputados, já falei com o prefeito, e a gente discute aqui. Trânsito de Ipatinga, Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso são interligados. Se não tiver um planejamento de região, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Porque por Ipatinga passa as cidades da ponta. E por aí vai. Então você vai em Fabriciano, aquela loucura. Então a gente precisa trabalhar. Então tem que ser repensado, tem que ser revisto. A nossa malha viária precisa ser refeita. Por isso que quando o prefeito tentou aquele empréstimo, que foi muito criticado, para a melhoria da 458, eu estudei o caso e eu defendi. Infelizmente nós não tivemos êxito, mas da parte da Câmara nós aprovamos porque a gente viu a necessidade. Nós temos que trabalhar isso. Além disso, as encostas precisam ser trabalhadas. Nós temos um problema sério, que é uma cidade pequena, de pouco espaço geográfico. Sim. Então, não tem muito para onde se expandir. Se nós começarmos a pensar em região, a gente cresce, porque quando Fabriciano cresce, Ipatinga cresce. Quando Santana do Paraíso cresce, Ipatinga cresce, se mostra da mesma forma. Então, se nós sairmos do bairrismo e avançarmos nesse diálogo, todos podemos crescer. Então, hoje, por exemplo, se eu moro em Timóteo, trabalho em Ipatinga, a hora de ir e a hora de voltar é um martírio. Se nós tivermos um corredor que vai fazer essa ligação com agilidade, acabou o problema. Nós temos bairros excelentes em todas as cidades. O que mata é justamente o transporte, é a nossa locomoção. Se nós conseguimos superar, nós temos a Estrada da Amizade para fazer uma nova entrada, nós temos uma série de coisas que nós podemos. Então, em todos os bairros, nós precisamos debater. E esse ano de 2025 é o ano da gente preparar para poder votar o nosso plano diretor. A revisão do plano diretor, que não foi feito, né? Isso, em 2024, caso da Dona Leite. É porque nós estamos dependendo de uma decisão judicial, né? Porque houve um questionamento judicial. Então, passando isso, não sei se vai continuar ou se vai retomar. Ela nem veio para a Câmara, né? Ela veio só um resumo, né? Não veio ainda definitiva, mas houve um questionamento judicial, ela está suspensa, está em análise. Então, quando ela chegar aqui, eu acho que é hora da gente pensar uma cidade não para 10, mas para daqui a 20 anos. Já não dá mais para se pensar em 10 anos. Então,
Então, a gente tem que ser futurista, tem que ser ousado, se a gente quiser garantir a vocação que nós temos. Que Ipatinga é praticamente a mais nova das cidades, né? Santo Paraíso é mais novo do que Ipatinga, mas ela carrega esse peso de estar aqui nesse centro, onde as BRs se encontram. Inclusive a 381, que é muito Exatamente. movimentada, né, vereador? Então, tudo isso tem que ser pensado para a gente fazer essa nossa vocação de ser uma cidade polo, de fato acontecer. Então, a gente cresce juntos. Ipatinga, nós, moradores de Ipatinga, temos que começar a despertar para isso. O nosso crescimento só vai acontecer em conjunto. E não adianta eu pensar e fazer aquela disputa boba que é natural da cidade vizinha e tal, atrasado, não. Ou nós crescemos juntos ou nós estagnamos juntos. Eu acho que a opção é crescermos juntos, né? Aquela que tem uma parte rural maior, explore, a gente sai daqui, vai usar lá, e a parte industrial está aqui, que sai de lá e vem usar aqui. Mas eu vejo com muito bons olhos, eu vejo com muita esperança essa realidade nossa, né? Eu acho que esse mandato, já com a experiência desses 6 anos anteriores, já me permite enxergar um pouco além. Quem está chegando agora, ele vem muito focado nas suas bandeiras. E a gente já sabe das bandeiras, e a gente vê que chega num ponto, a gente vai estagnando, vai estacionando por causa de limite. Nós temos que ultrapassar o limite. Na última legislatura, o senhor foi vereador, presidente da Comissão de Saúde. Sim. Continua na presidência? Não, esse ano eu fiquei como relator, né? O presidente foi Léo Enfermeiro. Ele até na época pediu que eu ficasse como presidente e ele me auxiliaria. O pastor Fernando Castro também está na comissão com a gente, mas eu falei com ele que eu gostaria muito que ele, por ser enfermeiro, assumisse a presidência. Conhece a realidade da saúde do município, Isso. de perto, né? E nós fizemos o combinado de que eu ficaria próximo para dar o suporte, e assim a gente tem feito. Graças a Deus, já começamos a atuar e vamos avançando. Além dessa comissão, o senhor ficou em mais alguma outra? Não, dessa vez foi a única que me colocaram, né? O restante é só suplência. Mas dentro da Câmara a comissão é muito importante, sim. Mas eu fiquei feliz por isso, porque dentro da escola nós já temos da escola legislativa, nós já temos um espaço curto, e a demanda também das cidades vizinhas que querem pedir que a gente auxilie, né, na criação, estruturação, para se dedicar. Se eu ficasse preso em outras comissões, isso não impede meu trabalho. Nunca houve aqui na Câmara impedimento de vereador de debater porque ele não está na comissão, sabe? Você sabe que eu gosto de não faltar às reuniões de comissão, quando não pode presencial, pelo menos eu faço remotamente, mas nunca fui impedido de debate. Eu acho que para um parlamentar isso é o mais importante. Sim. No mais, são as atribuições de presidente, relator e vice, naturalmente para as questões burocráticas, especialmente. Eu deixo esse espaço, então, para a gente terminar esse podcast à sua disposição, que o senhor possa falar com o seu eleitor e com os eleitores de Ipatinga. Então, é agradecer mais uma vez cada um daqueles que votaram, daqueles que quiseram votar e não puderam, daqueles que depois da eleição me descobriram. Então, continue nos acompanhando, nossa rede está aí. Eu quero agradecer minha equipe toda, né, todos os que trabalham comigo no gabinete, na Câmara, na Prefeitura, aqueles que não trabalham no serviço público, mas são parceiros nossos. Nós temos gente que ajuda muito. Agradecer o pessoal de educação e saúde que sempre confiaram e a gente tem participado junto. Agradecer aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, às vezes criticam também. Agora, aqueles que contam mentira, a gente não gosta de papo. Né? O senhor até falou, esse dia desfez uma fake news, né? Exato. Mentiroso não tem lugar numa sociedade de bem. Ele tem só uma saída: tomar vergonha na cara e saber que a mentira não é para uma sociedade saudável, é para uma sociedade doente. Então, agradeço a todos que nos ajudaram, aqueles que quiserem vir somar com a gente, serão todos muito bem-vindos, né? E eu sou muito abençoado quando as pessoas me procuram. Ontem uma pessoa me procurou, uma conversa de pouco mais de uns 40 minutos, me agradeceu. Quando terminou, fizemos uma oração e ele falou: Vevê, muito obrigado, conheço desde a juventude, era do meu grupo de jovens, né, uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, e ele falou assim: não precisava tanto dessa conversa. Eu falei assim: eu não sei o que tem de bom no que eu falei, mas se foi bom para você, eu fico muito feliz. Né?
mas é uma pessoa que tem uma liderança muito grande e acho que ele precisava era desse toque. Eu lembrava para ele o quanto que ele é importante e ele não estava exercendo. E eu fecho dizendo, a sociedade precisa de homens e mulheres bons. Não importa a formação, não importa a condição financeira. Aprendi isso com os meus pais, né? Tinha um pouco de instrução, mas meu pai deixou uma história muito marcante. Muitos votos meus, meu pai conquista para mim, morreu em 2003, e até nessa última eleição eu fui pedir voto, o rapaz falou assim, eu conheço o seu pai, conheci o seu pai lá na Felicina, e pode contar com o meu voto. Então, o que nós fazemos de bom não se apaga. Sim, é um legado, né? Então, a minha família, todo o meu agradecimento, meus irmãos que estão aqui no Brasil, fora do Brasil, Lígia, Matheus e Fernando também, que pegaram para valer, né? Fernando é mais famosinho do que eu, passa na rua, as pessoas conversam, brincam com o Fernando. Porque se a família não apoiar o político, foi difícil, né? Difícil. É uma atividade que toma todo o tempo dele. Muito. E eles precisam lidar com isso. Às vezes, à noite, chega uma emergência, a gente tem. Aquele dia da enchente, eu estava em Belo Horizonte, às 4h30 da manhã eu estava conversando, porque a água estava entrando na UPA e eu estava acompanhando de Belo Horizonte. E falava com o secretário, falava com quem fosse, e todo o trabalho feito remotamente. Hoje, com as redes sociais, ajuda. Então, se não fosse a confiança daquele eleitor que estava, quando foi internado, me pediu ajuda, quando foi à noite, quando foi na madrugada, ele estava com o rodo rapando água lá dentro da UPA. Pensou. Sabe? Então, isso faz a diferença. E eu deixo aqui, finalizando, a minha esperança com Ipatinga cada vez melhor. As suas redes sociais é @Avelino. Me ajuda, Rodrigo. VV vereador. Eu não sei. Fala, Rodrigo. Avelino VV ou vereador VV, porque essas coisas de rede social, só você apertar o botão e vai e pronto. Fora disso, meu trabalho é comunicação. Obrigada, vereador, por mais esse momento, né, de diálogo, de confiança aqui no nosso programa. Agradeço a todos que estiveram com a gente. Continue ligado e até o próximo CMI Podcast. Muito obrigado, gente. Valeu.